Celso Farias e atualmente eu tenho 21 anos. Eu tinha 4 anos de idade, eu sofri um acidente que envolveu fogo, né? E eu acabei queimando 45% do meu corpo. Durante todo o processo de tratamento e reconstituição de tecidos e membros, eu acabei perdendo 4 dedos do meu pé esquerdo e um dedo do meu pé direito. De todo o meu histórico cirúrgico, eu possuo 36 cirurgias até então. Os médicos fracionaram todo o meu tratamento em 3 partes. A parte primordial, que era de reconstituir todos os tecidos. A parte funcional, que é a que eu vou terminar agora esse ano, se tudo der certo. E a parte de estética. O ocorrido foi da seguinte forma. Em um sábado de manhã, nós fomos para a casa do meu avô visitar ele, que ele morava em uma fazenda, e dentro dessa fazenda o dono dela fazia uma queima constantemente ali de palha de arroz, de algumas coisas que eram abrasivas, mas que de certa forma elas queimam que nem plástico, elas queimam para baixo e isso não sai fogo, enfim, nem fumaça, então fica parecendo que é um monte de areia. O meu avô estava furando uns coxos lá e eu brincando lá, eu encontrei esse monte de areia e pisei. No momento em que eu pisei, a minha perna esquerda se adentrou ali dentro da onde era realizada a queima, e para tentar sair eu bati meu braço esquerdo, que eu queimei ele inteiro, e bati a outra perna também, mas em vão, porque ela também entrou, e o meu braço direito. E até lá o meu avô foi e me tirou. E dentro desses 5 ou 4 segundos foi o suficiente para danificar uma boa parte do meu corpo. E então desde os meus 4 anos é comum eu ter que me locomover para outras cidades para fazer tratamentos médicos e passar por vários procedimentos cirúrgicos. Então na escola foi um pouco complicado porque todo ano eu tinha que estudar até a metade, me esforçar o suficiente para que eu conseguisse passar tudo em todas as matérias antes do prazo, isso mais na parte do colegial naquela época que chamava, né, do ensino fundamental, da 5ª até o 9º ano, enfim. A principal dificuldade que eu tive não foi nem a questão de ter sofrido um acidente ou em questão de dores ou coisas desse tipo. A maior complicação era a complexidade psicológica que tudo isso envolveu, né? De um dia você é uma pessoa normal, embora todos nós sejamos normais, só que algumas pessoas possuem algumas características peculiares, que era o meu caso. Eu possuía um tecido de pele que não era normal, assim. Eu olhava ao meu redor e ninguém tinha aquilo, somente eu. Porque aquilo era uma particularidade minha que eu adquiri depois desse acidente. Até eu adquirir maturidade para aceitar isso, para ver que por mais que eu tivesse sofrido aquele acidente, que a vida ia seguir para frente e que nessa vida só avança quem esquece o passado e olha para frente, demorou bastante tempo. E até hoje também, algumas vezes acontece que eu oscilo, começo a ficar pensativo, só que a maturidade está aí justamente para eliminar esses processos de depressão, de baixa estima, desse tipo de coisa. Eu passei por 3 processos críticos de depressão. Uma foi aos meus 9 anos de idade. Foi exatamente naquele momento em que você começa a ser inserido no meio social. E até hoje eu tenho comigo que eu não gosto de passar por aquela questão de ele é um coitadinho e tudo mais. Só que de certa forma também eu não soube lidar com isso, porque eu não queria ser um coitadinho, mas de certa forma a sociedade me empregava dessa forma e eu ficava irritado com isso. As pessoas queriam me tratar diferente, algumas até chegavam a menosprezar, porque tem todo tipo de pessoa nesse universo, mas com a frequência desse tipo de acontecimento acabou que eu não soube gerenciar tudo isso e acabei entrando num estado crítico em que as minhas ações eram um pouco de rebeldia em relação às coisas que eu vivia. Então a medida para contornar isso foi
me levar num psicólogo para entender o que tanto inflamava e por que eu estava tão daquele jeito. E no final das contas foi constatado um quadro depressivo. E existe alguns tipos de depressão, né? Algumas ficam para baixo, outras pessoas ficam mais agressivas, outras pessoas têm distúrbios alimentares, tem várias ramificações da depressão. Nessa primeira era a questão de ficar mais enérgico, de ficar mais rebelde, de ficar tentando mostrar que você não é aquilo, enfim, tentando provar algo para outras pessoas que isso não é necessário. E a segunda depressão foi quando eu tinha 14 anos de idade. Também numa outra modificação ali do meu meio social, na época da adolescência, acaba que a vaidade é a época da vaidade, é a época que todo mundo quer ser bonito e tudo mais. E eu olhava pra mim e falava assim, putz, eu não sou bonito, cara, não tem como eu ser bonito desse jeito. Mas aí também, graças à ajuda de alguns remédios e procedimentos psicológicos aí por sessões, com uns psicólogos bem legais, da rede do SUS ainda, eu consegui passar disso. E a terceira e a última mesmo, se Deus abençoar, não vou mais passar por isso, foi quando eu retomei o meu processo cirúrgico da parte funcional, né? Eu tenho uma cicatriz no braço esquerdo que eu adquiri ela no ano de 2012. Essa cicatriz foi para abaixar o meu pé porque tinha um emaranhado de nervo, né? Queimou, formou um emaranhado de nervo e aí tinha que abaixar o pé para mim poder usar os sapatos, né? Eu tinha uma grande dificuldade de encontrar sapato que entrasse no meu pé. Então os meus sapatos eram bem diferentes, né? E então retirou um pedaço do meu braço esquerdo, fizeram uma incisão, abaixou o pé e colocou, a grosso modo foi isso que aconteceu. E para tampar o meu braço, retirou um pedaço da coxa e colou aqui. O procedimento de recuperação foi um pouco complicado porque eu tive que ficar 40 dias com a perna para cima, sem poder sair do lugar, sem nada. Então eu passei a me sentir que eu era quase um móvel ali daquele quarto que eu estava, né? Eu não tomava banho, o médico ia lá, me tirava o pozinho que caía em cima de mim, o famoso banho de gato. E isso começou a mexer com o meu psicológico. E o quadro foi tão grave que eu comecei enfim, teve um episódio em que eu tirei todos os aparelhos, queria sair andando na cama. Outro tempo eu não queria comer, e isso já com os meus 16 ou 17 anos, não me lembro ao certo, com uma idade já o suficiente para entender que era um procedimento que eu estava fazendo para melhorar. Mas enfim, não tive maturidade suficiente para entender e caí em outro processo depressivo, mas eu consegui me recuperar. E pretendo não voltar mais para esses universos paralelos que existem aí na mente de cada um. Essa é a minha história. Meu nome é Aline Rodrigues dos Anjos, vulgo Aline dos Anjos, tenho 23 anos, sou estudante de jornalismo aqui na UNEMAT. Eu cresci tendo problemas com questão de preconceito racial. A gente como negra sempre tem aqueles debochinhos, principalmente a questão do cabelo. O cabelo sempre é um ponto forte para o pessoal começar a te xingar, né? Então, assim, por você ser diferente, você já está sujeito a sofrer preconceito. Eu tive momentos na minha infância, principalmente, que as pessoas fingiam ser meu amigo e passavam por mim e jogar copo de água em mim, sabe? Falar, eu não te vi, tá? Isso na escola, sabe? Eu tive essa fase. Eu tive fase também de jogar em prato de comida em minha cabeça. Então essas foram fases que eu, enquanto criança, eu até assim, é porque ela não gosta de mim apenas, ou porque, tá brincando comigo. Então depois que eu fui crescendo, estudando mais, ou parando para refletir, que eu fui entender que isso era uma forma de preconceito, que a pessoa, me achava diferente,
achava eu feia, achava um monte de coisa. Então foram momentos que poderiam ter estragado a minha vida, poderiam, mas que, graças a Deus, e que pela questão de eu assim, querer ser quem eu sou de verdade, que eu superei. Hoje eu não ligo muito para o que as pessoas dizem, e como eu já tenho uma certa bagagem, que eu fui estudando, eu procurei aprofundar em textos, livros, pesquisas, para poder saber argumentar quando alguém chegasse e falasse certas coisas que fossem preconceito. Porque o preconceito aqui, ele existe não só com o negro, ele existe tanto com o negro, com o branco, com o homossexual, com os gordinhos, altos, baixos. Então aqui existe o preconceito para todos os tipos, até mesmo com a mulher, né? Então é complicado você dizer que o preconceito vai acabar. Eu acho que se todas pessoas vivessem e fizessem isso aqui, a gente não precisaria sofrer tanto com os preconceitos. Porque eu não sou obrigada a aceitar ninguém.